Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o segundo vídeo sobre os 7 dias de autoconhecimento. Bom, hoje já é um novo dia e eu fiquei bastante pensativa sobre o vídeo de ontem, né? Que fluiu a parte de meditação e eu tinha colocado a meditação como um dos dias dessa semana de autoconhecimento, mas ele não seria o primeiro. E como ele puxou o primeiro dia, eu resolvi fazer a ordem totalmente diferente de novo, né? Porque agora vai virar uma ordem cronológica, né, de como eu estou hoje no autoconhecimento. Qual é o nível que eu já cheguei e por que eu cheguei e fui chegando nesse nível, né? É óbvio que ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas a minha certeza é que eu estou evoluindo. E isso é muito bom, isso é muito bacana, né? Saber que uma coisa que você aprende puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Bom, naquele momento que eu tava, né, aprendendo a meditar, eu estava grávida do primeiro filho e também terminando meu doutorado, era o último ano de doutorado. E uma das partes do meu doutorado eu escrevi numa biblioteca, na biblioteca da Faculdade de Economia e Administração, a FEA, lá na USP. E em um dos momentos que eu estava sem inspiração para escrever, eu fui rodar pela biblioteca, eu adoro bibliotecas, e achei esse livro aqui. Ele brilhou para mim. Talvez pelo fato de eu estar estudando sobre tomada de decisão, e esse livro chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, acho que me chamou a atenção nisso. Ou então pelo nome, né, do Daniel Kahneman, que é o autor do livro, meu marido também chama Daniel, e talvez por essa frase aqui, Prêmio Nobel de Economia. Eu falei, bom, deve ser um bom livro, né? É, esse livro, ele é bem comprido, ele é bem grandão, mas eu li, assim, numa tacada, porque ele é muito importante, muito interessante, as formas como ele é escrito, tem vários experimentos psicológicos que te levam a associar algumas coisas, então ele é muito gostoso, uma leitura muito gostosa. E ele apresenta, e assim, foi uma das primeiras vezes que eu me lembro que eu li algo e aprendi algo sobre o funcionamento do meu próprio cérebro. Falei, cara, por que nunca eu estudei sobre isso? Por que em nenhum momento eu já estava na pós, eu já estava no doutorado? Por que em nenhum momento isso entrou como grade? O funcionamento do seu próprio cérebro é o que te leva a fazer tudo. O seu cérebro te leva a fazer tudo, né? E até aquele momento eu nunca tinha parado para pensar e estudar sobre isso. Eu não estava na área da saúde, né? A minha área é de engenharia. Mas em todas as profissões isso é muito importante, né? Esse é o primeiro ponto que eu te puxo. Você já estudou sobre o seu próprio cérebro? Sobre como funciona? Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, mas também vou puxar e falar sobre esse aqui depois, O Cérebro da Criança. Porque quando eu virei mãe, eu já sabia um pouquinho sobre o meu próprio cérebro, mas eu não sabia sobre como é o cérebro da criança que ainda está em desenvolvimento. Então, esse daqui também é bem interessante, até para entender um pouco da nossa evolução como maturos, né? Como adultos. E muitas das vezes a gente tem atitudes de criança ainda, né? Por quê? Porque a gente puxa aquela maturidade cerebral que ainda não está maduro o suficiente para chegar num contexto de adulto mesmo, né? A gente fala assim, chegou a quinta série, né? Quando a gente tá numa situação que a gente vê que as pessoas estão agindo como crianças, é mais ou menos o que esse livro aqui traz. Mas vamos falar do Rápido e Devagar. Esse livro apresenta dois sistemas. Ele chama de sistemas para facilitar. Ele até fala assim, para percepção da linguagem, para o nosso cérebro entender o que eu estou falando nesse livro, eu vou usar um nome fictício, Sistema 1 e Sistema 2. É curto, é rápido e o nosso cérebro associa eles como personagens. E quando você associa ele como personagem, isso é legal para storytelling também, né? Quando você associa esses sistemas como personagens, o nosso cérebro consegue captar melhor as informações. Então, fantástico, né? O sistema 1 é a função cerebral, não são partes do cérebro, é a função cerebral que nos leva ao automatismo. Aí você lembra
do vídeo sobre meditação. Quando a gente não está em sistema, num modelo meditativo, a gente tá nesse sistema mais automático, né? Então a gente tá dirigindo o carro, a gente tá escovando os dentes, já é uma coisa mais automática que a gente não precisa puxar um sistema 2, que é o sistema mais imaginativo, mais criativo, mais planejador, que você realmente precisa parar a atenção e focar para entender, fazer cálculos complexos, entender uma boa história, ver uma peça de teatro, você precisa estar ali focado, né? Então, esses dois sistemas são mais ou menos esses. Por que a gente não usa sempre o sistema 2? Se ele é o mais interessante, se ele é o que realmente sou eu de fato naquele momento? Porque o sistema 2, ele exige muita energia para funcionar, muita energia. E o sistema 1 é como se fosse um computador, acho que a gente puxou isso, né, no desenvolvimento de computadores. O sistema 1 é aquelas funções mais automáticas que você não gasta muita energia. Se a gente fosse gastar toda a energia que o sistema 2 o tempo todo exige, nós precisaríamos ficar comendo o tempo todo para ter energia suficiente. O nosso cérebro talvez já é muito grande, nosso cérebro é muito grande, tem muitas funções, e o nosso corpo não conseguiria energia para as outras funções. Então, colocar coisas no automático é uma forma do cérebro diminuir o gasto energético e fazer com que outras funções sejam melhores. Então, por exemplo, quando você almoça, o seu corpo ele precisa de energia na digestão. Então, não é um bom momento para você tomar decisões muito complexas. Porque você não vai ter energia suficiente para acionar o sistema 2 como deveria. Você até pode puxar, até pode, né, conseguir lá, com muito treino e tudo mais, você consegue. Mas alguma função do corpo vai ficar debilitada. E você não vai conseguir tomar boas decisões como você estaria, ou no começo do dia, ou no final do dia, dependendo de como você é, né, como são as suas funções biológicas. Eu tomo muito melhores decisões de manhã. Eu já sei disso. Esse é um ponto de autoconhecimento. Bom, não entrei no livro ainda, né, só falando dos dois sistemas, mas essa parte é bem interessante também. Como que o gasto energético também, depois eu vou falar sobre isso no próximo dia, também indica como você vai atuar num conflito. Porque se você precisa usar o sistema 2, que exige energia, no conflito você vai para as questões mais de conciliação, mas exige mais energia, você provavelmente não vai conseguir fazer no momento que você está com baixa energia. E daí é tão interessante cuidar do corpo, né? Saber a energia e tudo mais, como que uma coisa puxa a outra. Você entender esse sistema puxa uma coisa ou outra. Então, esses dois sistemas, para você entender, eu peguei uma parte do livro, eu vou tentar colocar no vídeo, mas se eu não conseguir, porque, né, maturidade não tá muito alta ainda para vídeo. Então eu vou mostrar aqui mesmo na tela, né? Eu pensei em fazer de outro jeito, mas vamos mostrar aqui na tela que eu acho que vai dar para ver. Vou colocar um pouquinho mais para baixo para você conseguir ver minha boca falando também. Tá vendo essas duas setas aqui? Quando você bate o olho, na hora, o que você imagina? Na hora, você provavelmente está vendo essa daqui menor do que essa daqui. Essa linha aqui parece que é maior do que essa, não parece? Se você pegar uma régua e medir, e eu vou fazer isso agora, você vai perceber que esse aqui tem mais ou menos 3,5 centímetros. E esse aqui tem mais ou menos 3,5 centímetros. As duas linhas, na verdade, elas têm o mesmo tamanho. As duas linhas horizontais têm o mesmo tamanho. Mas a indicação de setas faz você perceber elas de uma maneira diferente. A percepção é diferente por conta dos sentidos das setas que estão ali. Quando você vê uma imagem e já mede as coisas, é o seu sistema 1 que está operando. Para você fazer com que o seu sistema 2 opere, num caso como esse, você tem que fazer e começar a desconfiar da sua capacidade de medir quando existem setas em diferentes situações nas pontas. Esse é só um exemplo de como o livro te leva a perceber que a sua percepção sobre várias coisas
é errada. É muito legal, é muito interessante. Inclusive, antes de fazer o vídeo, eu tava lendo algumas partes e percebi que eu tenho que reler. Então esse daqui vai virar de novo meu livro de cabeceira assim que eu terminar de ler um, que eu também vou fazer um vídeo sobre, que é sobre planejamento estratégico. Mas, ao longo do livro, ele vai colocando você nesses testes psicológicos e você vai vendo, nossa, são muitas situações que eu faço decisões erradas, como, por exemplo, se eu tivesse realmente que escolher entre uma coisa e outra, entre uma linha e outra, e, por exemplo, a linha de baixo estaria mais cara porque por qualquer outro motivo, porque ela é maior e tudo mais, e na verdade elas são do mesmo tamanho. Você acaba pagando mais caro por uma coisa que é, sabe assim? Então, muitas das vezes, o sistema, o marketing ou outras coisas puxam esses gatilhos do sistema 1 para fazer você tomar decisões que eles querem, né? Não que em alguns momentos isso é até bom, né? Facilita a tomada de decisão para algumas coisas que são importantes. Não faz as pessoas gastarem muita energia com algumas decisões, mas a decisão de compra deveria ser, você deveria usar um pouco mais o seu sistema 2 em muitos dos casos, né? É muito interessante e faz você perceber que nas situações do dia a dia, ele fala muito sobre isso na introdução do livro, tá? Muitas das vezes, você tá lá numa conversinha de café no serviço e você começa a fofocar e a fofoca das pessoas te influencia de alguma maneira, né? Te influencia a tomar algumas decisões que talvez você não tomasse se você não tivesse ouvido aquela fofoca. E o que acontece, né? É o seu sistema 1, que é pertencimento ao grupo, né? Te faz ser levado por algumas características, algumas coisas, porque eu já tenho essa percepção, já é muito mais rápido para eu tomar decisão no futuro. Puxa, como isso muda? Como que você saber separar uma conversa do que os outros falam, do que você tem de informação, é muito importante você pensar um pouco melhor em algumas situações. Então, parar para pensar. Então, de novo, quando eu recebo um e-mail que eu fico furiosa, é o meu sistema 1 que está atuando, não é o meu sistema 2. Para fazer ele atuar de novo, eu preciso parar e respirar. Porque o sistema 1 é muito acionado num momento que eu preciso sobreviver a alguma coisa. Então, no momento de raiva, no momento de perseguição, no momento de perigo, que o cérebro alerta como perigo, e isso as fofocas também indicam, por exemplo, vai ter demissão em massa. Seu cérebro é perigo, é acionado no perigo. Então é seu sistema 1 que vai ser acionado na hora, porque você precisa sobreviver àquela situação. O sistema 2 vai gastar muita energia, você não vai conseguir correr se você precisar. Você não vai conseguir pular um prédio, você não vai conseguir pular um muro se você precisar. Então é o sistema 1 que vai ser acionado. Para você fazer o seu sistema 2 voltar, você precisa estar no momento presente. Você precisa mostrar para o seu cérebro que não tem nada de perigoso ali. Fazer isso é só respirando. Então, se você sabe as situações que te levam a perceber perigo e ameaça, e isso é no próximo vídeo que eu vou falar, é muito mais fácil de você perceber os momentos que o seu sistema 2 não vai operar, que é o seu sistema 1 que vai operar. Autoconhecimento, né? Então, é diferente para cada pessoa. É muito interessante isso, porque é diferente para cada pessoa. O que uma pessoa percebe como perigo pode não ser a mesma situação de perigo que eu percebo, e vice-versa. Tem pessoas que, num perigo, ficam mais reservadas, se afastam, se escondem. Tem pessoas que, numa situação de perigo, enfrentam. Então, também é uma questão de personalidade diferente que a gente vai falar no próximo vídeo. Mas nesse vídeo, eu quero falar o que acontece com todo mundo, né? Esses sistemas dos nossos cérebros. E como é muito importante a gente estudar sempre, cotidianamente sobre o cérebro, porque as pesquisas estão evoluindo. Antigamente a gente achava que o cérebro, as pesquisas, os pesquisadores não tinham as ferramentas suficientes para mapear as funções cerebrais como tem hoje. E no futuro vai ter muito mais. Mas achávamos que o cérebro não evoluía, que ele nascia daquele jeito, o número de neurônios já tinham sido contados, é aquilo que você nasce, não cria novos neurônios,
mas você cria novas conexões. Então percebeu-se que na verdade o cérebro é plástico. E o que quer dizer, né? Essa questão assim, o cérebro é plástico. A neuroplasticidade nada mais é do que a propriedade do sistema nervoso que permite com que o cérebro se adapte continuamente a experiências de vida. Ou seja, quando a gente tem novas experiências, a gente amadurece o nosso cérebro para alguma determinada área e ele evolui. Então, as nossas conexões elas são fortalecidas para aquela situação. Então, por isso que alguém que treina muito alguma coisa vai ficar muito melhor naquilo, certo? Se eu fizer aqui 1000 vídeos no meu canal, vocês vão ver que os primeiros vídeos como esses vão ficar muito piores do que os que vão pra lá. Por quê? Porque eu vou evoluir minha parte cerebral para isso. E você saber disso, colocar isso na sua razão, você fica motivado. Você se motiva para agir, para realmente fazer os 1000 vídeos, ou fazer os mil corridas, ou fazer qualquer coisa. E por que 1000, né? 1000 é uma teoria chinesa ou japonesa, eu não sei, uma teoria oriental, que diz que você vira mestre em alguma coisa quando você atinge as mil jornadas, as 1000 vezes você faz a mesma coisa. Então coloca esse número no seu cérebro para ir para o sistema 1. Se eu fizer 1000 vezes, pronto. Vai para o sistema 1, seu cérebro não precisa gastar com isso e a sua motivação fica um pouco mais automática, percebe? Como o autoconhecimento é importante, como conhecer o seu cérebro para o autoconhecimento é muito, muito, muito importante. E não só para o seu autoconhecimento, e agora eu vou puxar o gancho, mas também para o conhecimento das suas crianças, ou das crianças que você convive, né? Muitas das vezes, pais, tios, pessoas que não têm não tem muita noção de como o cérebro da criança funciona, se incomodam muito com birra. Na verdade, todo mundo se incomoda com birra, tá? Mas, se você souber o porquê da birra, vai fazer com que você tenha um pouquinho mais de compaixão e empatia e você consiga tranquilizar e ter paciência com aquilo. E conseguir trazer o seu sistema 2 de novo para educar aquela criança, né? Para treinar aquela criança. Por que eu tô falando isso? Porque o cérebro da criança, e esse livro é maravilhoso, não só para quem é pai e mãe, mas também para quem convive com crianças, para a gente aprender um pouco que a maturidade cerebral de crianças é muito diferente da maturidade cerebral de adultos, porque o cérebro ainda não está completamente formado. O cérebro de crianças, ele evolui. O cérebro da criança que nasce é pequenininho, gente. Ele vai crescendo. Ainda, as funções cerebrais ainda não estão bem formadas, né? E você já saber disso, já te traz uma empatia. Imagina se você ler o livro e perceber e ter aqui situações, ele mostra situações assim, ó, em vez de, faça isso. Então, faz você treinar um pouco, e aí vou treinar um pouco, uma outra forma de educar, que é a forma de educar neurologicamente, neurocompatibilidade na criação. Você ser neurocompatível, né? Tem um canal muito bom sobre isso no Instagram que eu sigo, que é Educação Neurocompatível, acho que é alguma coisa desse sentido, que mostra exatamente isso, sabe? É o jeito de educar pensando no cérebro. Você se autoconhecer é importante, muito importante para a criação, porque muitas das vezes o seu nervosismo perante alguma situação natural de qualquer criança mostra, na verdade, os seus bloqueios, a sua infantilidade lá dentro, alguma coisa que não foi bem formada ali dentro, mas que você emite na sua criança. Então, por que não quebrar esse ciclo, né? Seus pais faziam coisas com você que também não eram da maturidade, infantilidade deles, que foi para você, e se você repassar de novo para sua criança, vai ir para, né, eternamente na sua família. Então, você se autoconhecer, você pode quebrar ciclos na criação. Olha como que isso é bonito, né? Quebrar ciclos. Ele fala aqui sobre dois
né? É sempre dois, né? A gente tem dois hemisférios cerebrais, né? Um mais lógico, isso daí é mais corriqueiro, né? As pessoas sabem mais porque foi uma pesquisa antiga, né? Mas a gente também tem o cérebro primitivo, que é o sistema límbico, que é o sistema 1, né? Se remete no livro ali, é chamado de sistema 1, é o sistema límbico. Tem vários nomes para isso, e tem várias teorias e várias pesquisas que têm nomes diferentes, né? E são muito mais detalhadas do que o vídeo que a gente vai trazer aqui hoje. Eu também não sou da área de neurociência, mas eu vou puxar aqui o gancho do que é importante para o autoconhecimento. E também, eu também tô imatura, eu ainda tenho muito a aprender sobre isso, né? Então, quem já aprendeu pode me passar algumas informações também. Mas, no sistema límbico, que é o sistema 1, que é o automático, e tem o sistema do neocórtex frontal, que é o sistema que nos faz seres humanos, que é o sistema 2, né? Mais imaginativo, mais de planejamento, né? É um sistema... Só que na criança, o fluxo entre um sistema e outro ainda não está maduro o suficiente. Então, uma criança que está com birra, que está no sistema 1, que está tentando se proteger ou atacar, é isso que é a birra, está tentando atacar e o único jeito que ela tem para atacar é berrar, é gritar, é se espernear, é se jogar no mercado, é se debater, é chorar imensamente por 40 minutos. Eu tô falando o real, tá? Porque eu vivo isso intensamente com meus 3 filhos, né? Sei muito bem do que eu tô falando. Esse é o método dela de se proteger de um perigo que foi acionou o sistema 1, e pode ser um acionamento porque ela não tem experiência de vida suficiente para saber que você não dá uma coisa no mercado não é que você tá querendo matar ela. Quer dizer que você tá querendo que, na verdade, você tá querendo salvar ela, mas ele ainda não entende aquilo. Então, para ele, ainda é um perigo. Ele ainda vai se jogar no chão, ele ainda vai, né, chorar intensamente. Se você tira uma pilha, da mão, tô falando de situações reais do meu dia a dia. Se você tira a pilha da mão de um bebê, ele vai chorar e espermear como se você estivesse tirando comida da mão dele. Por quê? Porque ele tá querendo se salvar daquilo, né? E a volta pro sistema 2, ela ainda não tá madura o suficiente. Ele ainda não tem cérebro suficiente, ele ainda não cresceu o suficiente, e o crescer é até os 21 anos, tá, gente? Então vai se preparando aí para quem tem filho ou para quem convive intensamente com criança. Até os 21 anos ainda não tá bem formado. Então, até os 21 anos, essa troca de sistemas, aí você pode pensar, adolescência, então, foi por isso. Ainda na faculdade eu ainda fazia coisas que eu não... ainda não está formado suficientemente. Ponto. Só de você saber isso, talvez já te traga alguma empatia por algumas situações de você, para você se perdoar, e da sua criança, para você também perdoar ela. E daí, essa volta pro sistema, entre sistema 1, ela se debate, ainda demora muito para o sistema 2 voltar e ela perceber que... Então, esse livro mostra algumas situações de como você pode ajudar a sua criança a voltar para o sistema 2 de uma maneira mais rápida e mais eficiente, ao invés de ficar falando, levanta daí, não, todo mundo tá olhando. Você só tá potencializando aquela situação de sistema 1. Porque se todo mundo tá olhando, se a minha mãe está brigando comigo, se meu pai está brigando comigo, se meu tio tá lá falando, ai, como é chorão, como é não sei o quê, isso ainda potencializa a situação do sistema 1 de perigo. Como que você quer que a criança saia desse sistema 1 se você está colocando mais situações de perigo para ela? Claro, gente, que quando uma criança está berrando, o seu sistema 1 também é acionado. E daí é o bonito da coisa, né? Seu sistema 1 é acionado na hora. Se você não tem uma percepção, se você também não tem uma respiração, se você não tem um treino meditativo para voltar você primeiro para o sistema 2 e ajudar a sua criança a também voltar para esse sistema 2, com um abraço, um aconchego, respirar junto, cantar uma música, sentar com ela, esperar, não falar mais nada, ela vai voltar.
ela tá aprendendo a voltar, ela também tá aprendendo a voltar. Só que a volta dela é muito, muito, muito mais devagar do que a sua. Percebe? Não é só com uma respiração rápida que ela vai voltar. O treino meditativo dela, o treino de volta para o sistema 2 é muito mais devagar. Então, assim, o sistema 1, seu, sistema 2, quando tem muita gente olhando, geralmente é quando a gente não consegue voltar para o sistema 1. E algumas coisas do seu passado, alguns gatilhos que te fizeram ser o que você é hoje, ali te atrapalham. Ali te atrapalham a ajudar a sua criança. Muitas das vezes gritei, esperneei com crianças também, e daí, olhando a situação de novo, eu falo, gente, olha só o que eu descobri sobre mim mesma. Quando eles fazem isso, aciona em mim algo que é meu. Né? Eu também vou fazer um vídeo sobre como a maternidade me ajudou no autoconhecimento, que isso é show, mas aqui eu queria dar algumas pinceladas para falar sobre o que eu aprendi com esse livro aqui. Eu, sempre que eu me deparo, né, com alguma mãe nova, algum pai novo, eu falo, compra esse livro, ou então eu dou de presente, porque realmente é muito interessante a forma como ele fala sobre essas coisas, né? Então, e como que integrar o seu, né, integrar a escadaria, ele fala assim, escadaria mental, né, como o cérebro de baixo de cima. Então, como você integrar o cérebro da criança, a criança com o cérebro por inteiro, é interessante. E ajuda seu filho a fazer essas voltas entre sistema 1 e sistema 2, sistema 1 para sistema 2, muito mais rapidamente, né? Então é isso, o vídeo de hoje foi para falar sobre esses dois livros maravilhosos, que geralmente ficam aqui, ó, não sei se vocês já repararam no meu fundinho, ficam ali, é porque eles são mesmo de cabeceira, tá? Eu geralmente venho, folheio alguma parte, alguma página, para me inspirar em alguma situação, né? E eu indico para várias pessoas e me fizeram entender melhor o meu cérebro, me fizeram pensar melhor para tomar algumas decisões, me fizeram perceber melhor nas situações que é o meu sistema 1 que está acionado, meu sistema límbico que está acionado, e me fizeram entender muito melhor o que eu vou falar no próximo vídeo, que são as personalidades, aqueles testes de personalidade. É muito legal, gente. É muito legal como você entender sobre esses sistemas te faz entender muito melhor esses testes também que a gente faz em alguma seleção de emprego, ou na terapia, ou como eu fiz, né, na terapia, em mentoria de carreira, em algum curso que você faz esses testes. É muito interessante quando você entende seu cérebro, como a meditação é mais rápida. Os testes de personalidade você entende muito melhor os resultados. Às vezes você nem precisa do teste de personalidade para saber, só vendo as categorias você já sabe, eu sou desse jeito. É quando você começa a entender do seu cérebro, começa a se perceber e começa a se observar no seu dia a dia. Muito obrigada, gente, por estar comigo nessa jornada dos 7 dias de autoconhecimento. E eu tô adorando a troca, eu tô adorando saber que vocês estão curtindo. Isso me motiva cada vez mais, porque eu sou motivada por isso. Eu sou motivada pelo relacionamento, eu sou motivada pelo reconhecimento. Eu sei que eu sou assim e eu procuro isso sempre, porque eu sei que isso vai me motivar a fazer cada vez melhor. Forte abraço, beijos!